Capítulo 23. O preço das balas. O céu estava acinzentado quando o destacamento do expurgo liderado por Crehola, Crenarok, Mir, Tri e Gullit chegou diante dos portões da casa Mirok. A bandeira azul-dourada tremulava, mas o brasão fora pintado por cima. Um símbolo híbrido. Sem consentimento do conselho. Uma afronta. A tensão era espessa. Soldados se posicionaram. A poeira ainda grudava nos casacos, e as foices, bacamartes e lâminas mal haviam sido limpas do sangue do expurgo anterior. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, veio o som. Os portões se abriram em parte, e chumbo voou. Uma saraivada de disparos rasgou o silêncio, estourando pedras, fazendo homens caírem e sangue espirrar nas bandeiras do cerco. Crehola mergulhou para trás de uma pilastra de mármore rachado, bufando, o florete já embanhado e um bacamarte em mãos. "Filhos de 1000 demônios!" berrou ela. Mir e Tri correram, se protegendo atrás da carroça tombada. Crenarok se arrastou até um amontado de escudos e Gullit puxou um dos soldados feridos para a segurança. "Eles nos receberam a tiros!" gritou Mir, assustada. "Isso não é defesa. É emboscada." Crehola espiou pelo canto, avistando um dos atiradores recarregando. Seus olhos se arregalaram e um ódio profundo cresceu em seu peito. Ela reconheceu as armas. "São os mosquetes de Ferren!" rugiu ela. "Essas armas foram destinadas ao fronte norte! Essas porras estavam sob a responsabilidade dos Mirok!" Ela ergueu o bacamarte com as 2 mãos, cano fumegando de raiva, como sua dona. "Suas ratazanas traidoras estão com nossas armas contra a gente! Contra o próprio sangue que manteve isso de pé!" Um tiro explodiu perto demais, estilhaçando parte da pilastra. Crehola se encolheu, tremendo de raiva. Era para essas armas estarem com Ferren, no gelo, no maldito gelo, defendendo a muralha. Tri sussurrou para Mir, a voz baixa e feroz. "Eles sabiam. Eles sempre souberam. Roubaram os suprimentos e se armaram contra nós." Mir, com os olhos vermelhos, apenas assentiu. A foice estava apertada em suas mãos como uma extensão de sua alma. Crenarok se ergueu com o machado, a voz grave e furiosa. "Vamos arrombar esses portões. Agora." Gullit, pálido, encarava os brasões adulterados da casa Mirok. "Queima tudo", murmurou. "Eles escolheram o lado deles. Agora verão o peso da escolha." Mas antes que pudessem ordenar contra-ataque, uma voz sombria, uma sombra veloz passou diante de todos. Silêncio. Um segundo depois, a voz rouca e gélida cortou o ar. 1. A lâmina da alabarda de Marastágua cravou no pescoço do primeiro atirador. A cabeça caiu com um baque surdo. 2. 3. Ele girava, um vulto envolto em cinza, sangue e ódio. Crehola mal pôde acreditar. Ele nem hesita. 4. 5. 6. Mir ofegava, em choque, enquanto via o símbolo da Casa Astágua transformado num espectro de guerra. "Mar", ela disse, a voz falhando. "Mar, está igual ao esqueleto. O que você se tornou?" Mir chorava baixinho, ajoelhada atrás de um pilar. Gullit suava, a mão tremendo na empunhadura da espada. "Um esqueleto? Do que ela tá falando? Ele... é isso que ela viu?" Mas não havia tempo para perguntas. 7. 8. 9. Tri correu, rápida. Seus pés mal tocavam no chão. "Mar!" 2 atiradores se voltaram para ela. Tarde demais. Foice negra,
sangue. 10, 11. Ela já estava ao lado de Mar quando o último traidor caiu. 12. E silêncio. Todos entenderam o que ele contava. O tempo de recarga dos mosquetes. 12 segundos. Marastágua se virou para Tri, sua expressão impassível. Ela estava ao seu lado, o sangue respingado no rosto. A foice em riste. Vim ficar contigo, ela disse, sem sorrir e sem hesitar. Mir, atrás do pilar, ainda tremia. As visões se repetiam em sua mente. Um esqueleto. E ela, a ruiva. Todos distantes dele. Gullit ainda tentava juntar pensamentos. Viu o primo mais uma vez decapitar outro oponente com precisão brutal. Que tipo de símbolo nós deixamos nascer? Crerrola preparava seus bacamartes. Danem-se as perguntas existenciais. 12 segundos. É tudo o que temos. Trenarok girou o machado. Então vamos. Por Astágua. Por Ferren. Pela limpeza. E quando os segundos passaram, eles atacaram. Crerrola girou sobre o joelho, os 3 bacamartes disparando como trovões. Tomem isso! Lixo sem honra! 1, 2, 3 traidores voaram longe, acertados no peito e no rosto. Ela já enfiava cartuchos nos canos, com rapidez animalesca. 12 segundos! Seus filhos de Bielefeld! Rosnou Crerrola. Não vão durar nem isso! Trenarok rugiu, grunhiu e avançou com o machado em riste, derrubando uma das portas laterais com a força do impacto. Um guarda mal teve tempo de gritar antes que sua cabeça fosse separada dos ombros. O escritório de Mirlet cheirava a tinta fresca e pólvora. As cortinas estavam cerradas, deixando apenas um feixe de luz atravessar o ar empoeirado. Marastágua entrou primeiro, o peso da alabarda cortando o silêncio com o tilintar do metal. Tri seguiu atrás, passos felinos e olhos atentos. Nenhum sinal de Mirlet. Mar lançou um olhar para a companheira, prestes a falar, quando passos pesados soaram atrás deles. O clique metálico de um gatilho ecoou pelo aposento. Ela é minha! A voz de Mirlet irrompeu, trêmula de raiva. Era para ser minha desde o começo! Eles se viraram a tempo de vê-lo. Mirlet, o elegante diplomata, agora transformado em um homem consumido. O mosquete tremia em suas mãos, mas seus olhos brilhavam com uma loucura antiga. O disparo rasgou o ar. Marastágua reagiu antes de pensar. Avançou, o cabo da alabarda à frente, pondo o corpo entre a bala e Tri. O impacto do projétil no metal ressoou como um trovão. A força o lançando para trás, o peito latejando. Mar! Tri gritou, o coração disparado. Mirlet ergueu os braços, rindo como um homem quebrado. Acertei. Eu sabia. Finalmente, ela vai ser minha. A risada dele quebrou algo em Tri. O mundo reduziu-se a um tom vermelho. Com um grito que parecia vir de um abismo, ela avançou. A foice riscou um arco de luz pálida, o aço assoviando como vento de tempestade. O golpe atravessou a defesa improvisada de Mirlet e o empalou, a lâmina saindo pelas costas. O choque nos olhos dele não era de dor, mas de incredulidade. Ainda respirando em estertores, ele tentou um último apelo, a voz rouca. Você devia me amar. Tri aproximou o rosto, os olhos de gelo. Tudo que sinto por você é nojo. Ela girou a foice em um movimento fluido. A lâmina decapitou Mirlet num só golpe. O corpo tombando sem vida antes que a cabeça tocasse o chão. O estambido do disparo ainda reverberava quando Tri correu, os olhos arregalados. Mar!
gritou, embargada. Foi minha culpa. Toda minha! Mar se erguia lentamente, a farda coberta de farpas. A alabarda, partida em dois, fumegava onde a bala atravessara. Ele encarou o cabo quebrado com um rosnado baixo escapando. Desgraçado! Nem morto vai pagar por destruir minha arma. Tri caiu de joelhos ao lado dele, tateando o peito dele como quem precisa de prova de vida. Eu devia ter visto. Devia ter impedido. Você não tem culpa. Mar respondeu, seco, mas firme. Ele fez a própria escolha. Passos apressados ecoaram pelo corredor. A porta foi escancarada e Crerola entrou, com a espada desembainhada. Logo atrás, Crenarok surgiu, respiração pesada, a lança pesada em punho. O que aconteceu aqui? Crenarok parou, analisando o corpo sem cabeça de Mirlet. Crerola baixou a lâmina devagar. Parece que alguém decidiu encerrar uma história antiga. Mar, ignorando o sangue, agachou-se ao lado do cadáver. Com um movimento preciso, puxou o mosquete da mão inerte e o ergueu à luz trêmula das velas, examinando cada detalhe. Tri o observava com cautela. Vai usar isso? Mar passou os dedos pelo cano da arma como quem reconhece o toque. Claro. Foi forjado na minha oficina, feito pelas minhas mãos. Ele testou o peso da arma. O erro não é da arma. Crenarok soltou um assovio baixo, ainda ofegante. Então era verdade. Ele conseguiu um mosquete astágua. Crerola estreitou os olhos. Um insulto! A arma de nossa forja, usada contra quem a criou. Mar não desviou o olhar da peça. E agora volta para onde pertence. Crenarok cruzou os braços, a lança ainda apoiada no ombro. Vai ficar com isso? Perguntou quase em um tom de desafio. Essa peça é um símbolo, Mar. Não é qualquer mosquete de caça. Símbolo meu, respondeu Mar, sem hesitar. Não há outra arma como essa. Se ele trouxe de volta, é porque sempre foi minha. Crerola assentiu devagar. Concordo. O ferro encontra quem sabe moldá-lo. Crenarok respirou fundo, estudando o irmão. Então mantenha-o perto. E garante que da próxima vez é você quem atira primeiro. Mars botou um meio sorriso, frio, e recarregou o mosquete com destreza de quem conhece cada engrenagem. Da próxima vez, murmurou. A bala vai na direção certa. Tri, ainda trêmula, manteve-se ao lado dele, enquanto o cheiro de pólvora impregnava o ar. O corpo de Mirlet esfriava no chão, e o mosquete, agora nas mãos de seu verdadeiro criador, parecia pulsar com um significado que só os Astágua compreendiam. A entrada da casa principal ruía em pedaços. Fumaça e poeira enchiam o ar enquanto os últimos traidores caíam. Gritos ecoavam pelos corredores, e o chão tremia sob os passos apressados dos combatentes. Crenarok, arfando, ajoelhava-se próximo à coluna destruída. Seu machado estava cravado no chão, coberto de sangue e lascas de madeira. Marastágua se aproximou, o mosquete pendendo das costas e os olhos fixos adiante, onde os últimos corredores levavam ao salão principal dos regentes. Crenarok, já basta. Sua voz era baixa, mas firme como pedra. Você já abriu o caminho. Agora descanse. O gigante olhou para ele, relutante, e assentiu devagar. Acabe com isso. Por todos nós. Loz se juntou a Mar, o martelo pesado sobre seu ombro, o rosto coberto de fuligem e sangue. Vamos acabar com essa praga, irmão. Gullet surgiu, lâminas curtas nas mãos, a expressão endurecida. Eles nos devem cada gota de sangue que derramaram. Antes que pudessem seguir, Tri correu, ofegante, olhos arregalados. Ela agarrou o braço de Marastágua, os olhos se enchendo de desespero. Você não vai sozinho. Eu vou com você.
Tri, não. Não tente me impedir. Ela então o abraçou, apertando-o com força, como se quisesse retê-lo com o próprio corpo. E naquele instante sentiu. O peito de Mar batia de forma estranha, do lado direito. Ela ficou em silêncio, não disse nada, apenas assentiu. E apertou ainda mais. Marastágua não entendeu, mas aceitou o gesto, tocando brevemente a cabeça dela com o peito. Eu voltarei. Arrastado por Lois ou por Gullit, se for necessário, mas voltarei. Prometo. Mir se aproximou com os olhos arregalados, mais assustado pelo que sabia do que viria. Mar, se você for, você vai ser empalado. Eu vi isso. Marastágua virou-se para ela, com um olhar duro e calmo. Então que empalhem esse velho corpo, mas eu trarei a cabeça dos meus tios, como pagamento. Um silêncio pesado caiu. Tri se afastou, limpando o rosto rapidamente e assentiu. Loz e Gullit se colocaram ao lado de Marastágua. Sem mais palavras, os três avançaram pelos corredores escuros, rumo ao confronto final com Hakkari e Ellerich.